jaerahora.com.br, cartas avulsas, sets e produtos selados. Tá querendo montar o seu deck? Já era a hora. Link na descrição. Olá, seja bem-vindo. Decklist aqui, desse que foi um dos participantes do campeonato Time Thief. Eu vou estar mostrando a minha estratégia que eu utilizei para esse campeonato. A gente vai estar fazendo isso de forma recorrente, que é após o duelo do campeonato, o deck que acabou não passando, a gente vai estar aqui mostrando a decklist para vocês. Isso vai ficar até a final, certo? Então, recado aqui para vocês rapidinho, que ainda está valendo o cupom de desconto do Já Era a Hora para a coleção da Rise Rampage, a edição especial. Vai ter um desconto nas cartas avulsas e na compra da caixinha, beleza? Então, se você quiser saber mais sobre isso, vai no vídeo do unboxing que eu fiz e expliquei tudo certinho para vocês, beleza? E outra coisa que eu tenho para comentar com vocês foi de um vídeo que eu assisti do canal do Croix, que não tem nada a ver com Yu-Gi-Oh! É mais voltado para o videogame, que ele falou uma coisa interessante, que é sobre o público rotativo, que a gente tem que estar explicando mais uma vez para as pessoas que chegam recentemente como que é a vibe do canal. E nisso eu tenho que explicar para vocês que vai de encontro com o que eu coloquei na aba da comunidade. Eu coloquei quem venceria, se seria o Shadow, se seria o Time Thief, e de brincadeira eu coloquei que seria a Misplay. E a Misplay é algo que acontece bastante nesse canal, e o pessoal vai nessa tecla bastante, que minuto tal aconteceu isso, que não podia fazer isso, fazer aquilo. E nisso, não que eu esteja reclamando, obviamente você está livre para colocar o seu comentário, para estar até colocando para as pessoas estarem aprendendo, e a gente também está aprendendo. Mas nesse caso, tem várias pessoas que procuram a gente no direct também, falam, não, eu fiquei indignado por isso, por aquilo, que não era para ter usado desse jeito, se você quiser eu ensino. Então, galera, em primeiro momento eu peço para que vocês assistam com a visão do entretenimento, porque não é todo canal que posta com uma frequência tão grande nos finais de semana. Então, para que vocês tenham um conteúdo em português do Brasil, eu peço que em primeiro vocês vejam todo o vídeo como um entretenimento, se foi algo que valeu a pena vocês estarem vendo. Se tiver algum ponto para discutir que ninguém comentou, você chega lá, aconteceu algo que eu vi que ninguém percebeu, que foi isso, foi aquilo. Não chegar tacando pedra, não era para você ter feito isso, ter feito aquilo. Então, por causa que eu vejo que tem um pessoal que tá ficando um pouquinho bravo, mas eu já expliquei várias vezes como é que é a rotina de gravação aqui, e eu não vou estar ocupando o vídeo com mais isso também. Mas quem já é velho no canal já sabe, e é um pouco difícil porque a gente não vive de YouTube. Então a gente tem a nossa vida pessoal e reserva um tempinho para gravar um duelo e trazer para vocês, beleza? Então, dito isso, não é para que você pare de comentar, eu quero que você comente, mas as pessoas que vê com um olhar crítico demais, dá uma maneirada. Não tô me isentando da culpa de errar no duelo, mas é normal, e que isso não seja algo que cause desconforto para ninguém, porque o canal aqui é mais voltado para trazer um conteúdo para que você se divirta também, certo? E nisso, o pessoal que é acostumado a pontuar as coisas não viu uma coisa que o Kelvin, do canal Kelvin TCGBR, observou, que é o efeito do Sábio Strix. A versão em português do Sábio Strix diz que quando você seta uma magia de aumento de classe e que seja uma magia rápida, ela não pode ser ativada no mesmo turno. Só que na versão em inglês dessa carta, o Sábio Strix, ela permite que você ative ele no turno que você setou essa carta.
Ah, mas eu olhei a database em português e em português diz que não pode, no Yu-Gi-Oh! Neuron também em português diz que não podem, mas galera, na versão em inglês, se vocês colocarem a versão em inglês da database e a em inglês do Neuron e traduzir para o português, eles diz também que pode sim ser utilizado a carta de magia de aumento de classe. Ela é uma magia rápida no mesmo turno que foi setada pelo efeito do Sabestrix. Então isso o pessoal não viu, o Kelvin viu e conversou comigo. E a gente trocou aquela ideia sobre, entendeu? Então, se você tem essa carta, dê uma olhada aí que ela, na versão em português, ela está diferente da versão em inglês. Certo? Dito isso, vamos para o decklist de Time Thief. Para ser bem dinâmico, eu vou explicar de forma resumida. Primeiro, 3 cópias do dobrador. Dobrador entrando normal ou especial. Você pode estar buscando uma carta Time Thief do seu deck e adicionando para a mão. E ela também, se ela estiver na sua mão, você pode desassociar a matéria de um monstro XYZ e fazer a invocação especial dele. 3 cópias do regulador. O regulador é aquele que vai te permitir fazer invocação de monstros ladrão do tempo, que quando ela está no campo, só ela no campo, você tributa ela e faz a invocação de 2 ladrão do tempo do seu deck, certo? E se ela estiver no cemitério, se o monstro XYZ que você controla for destruído em batalha, você vai estar podendo fazer a invocação especial dele do seu cemitério. Aí eu utilizo 2 cópias do Chronocoder e 2 cópias do Bizel. Chronocoder e o Bizel, eles vão entrar de forma especial, e quando eles entrar de forma especial, eles são banidos quando deixam o campo. O Chronocoder, ele entra de forma especial se um monstro XYZ que você controla deixar o campo, ou seja, se ele for para o cemitério ou se ele for banido, ela entra por invocação especial. E o Bizel, ela vai entrar por invocação especial quando ela estiver no cemitério, você desassocia o material do monstro XYZ e faz a invocação especial dele também. Ambos têm um efeito rápido que acontece quando eles estão no campo. O Bizel, você tributa ele. O efeito que vai acontecer é esse aqui, ó. Você escolhe um ladrão do tempo que você controla e associa um card do cemitério do oponente a esse card como matéria. Você vai estar podendo, no caso do refeitor, você buscar aquela armadilha do cemitério do oponente, associa, aí ativa o efeito rápido dele, que mais tarde eu explico. Mas é basicamente esse combo que você pode estar fazendo para estar se livrando de um monstro do oponente, por exemplo. E o Chronocoder, quando você tributa ele, o dano da próxima fase de batalha que você tomar vai para o seu oponente. Ou seja, se ele iria te bater com um monstro de 5.000, esses 5.000 volta para o seu oponente em dano. Agora utilizo a mecânica de Raid Raptor nesse deck, que é o Asa do Raptor, o Estrangulador e o Lannis Cantante. Esses 3 cards aqui, eles vão te permitir invocações especiais que o deck de Time Thief, você precisa fazer o possível para ter 2 monstros de nível 4 para estar trazendo seus monstros XYZ. Então toda a mecânica que eu estou usando aqui é para otimizar essas invocações, beleza? Primeiro, o Asa do Raptor, ele tem 2 efeitos, que o primeiro efeito seria quando ele está na sua mão no cemitério, que você pode desassociar um material do monstro XYZ que você controla e ele entra por invocação especial. Ele tem um efeito adicional, que quando ele está associado com matéria XYZ de um monstro de trevas, seu oponente não pode escolher ele por efeitos de cards. O Estrangulador, ele também tem 2 efeitos, que o primeiro efeito, que se você controlar um monstro de trevas, ele entra por invocação especial, e quando ele entra dessa forma, você só vai poder fazer invocações especiais de monstros de trevas, beleza? Então prestar atenção nisso, porque vai ser algo que na hora que você for estar fazendo combos de invocação de monstros, Link por exemplo, você não vai poder invocar outro monstro que não seja de trevas, beleza? O segundo efeito dele, quando ele está no campo, se você controlar um monstro XYZ de trevas com matéria,
você pode escolher um monstro ataque rápido de nível 4 ou menos no seu cemitério e invoca por invocação especial, mas seus efeitos são negados, beleza? Então, se caso você faça uma invocação XYZ que utilize o monstro XYZ de trevas, você também vai estar podendo fazer uma invocação especial de um ataque rápido que estiver no seu cemitério. Então isso vai te gerar recurso para fazer possivelmente uma nova invocação XYZ, certo? E o Lanius Cantante, ele tem o efeito de um combo que eu utilizo aqui, que é quando você controla um monstro XYZ, ele vai entrar por invocação especial, beleza? E agora eu utilizo a mecânica de Cavaleiros Fantasmas também, que foi até uma brincadeira nos comentários, pessoal tentando descobrir qual que era esse deck, se era um Time Thief, se era um Raid Raptor ou se era um PK. Mas basicamente esses cards são utilizados no combo de Phantom Knights, que quando você faz o Bardiche você joga o Manto Antigo para setar uma carta armadilha, e no caso eu sempre dou alvo na Fog Blade, mas também você pode dar alvo na Brigadina, que ela vai também virar um monstro de nível 4, então fica a sua escolha. E também banindo ela, você pode adicionar um card Cavaleiros Fantasma, então é uma carta muito boa para você estar fazendo a adição de cards. E essa daqui do Botas também é a mesma coisa, é você tá jogando ela pro cemitério para adicionar o card Cavaleiros Fantasmas, e ela banindo adiciona uma magia ou armadilha Cavaleiros Fantasmas do deck à sua mão. Então todos eles vão ser ou para você buscar e setar a sua Fog Blade para travar seu oponente. Uma coisa interessante também na Fog Blade, quando eu mostrar ela eu vou falar para vocês, fica mais para frente, beleza? Então são a mecânica de Phantom Knights. Também eu utilizo os Câmara Mágicos. Esses daqui são também invocações especiais, então vocês podem ver que todo o deck é voltado para deixar pelo menos 2 monstros de nível 4 no campo para fazer o XYZ, que é a forma mais potente de estar enfrentando o seu oponente. No caso do Palhaço Ardiloso, quando ele vai para o cemitério, você pode ativar o efeito que ele entra por invocação especial, você vai tomar 1000 de dano e ele vai ficar com 0 de ataque e defesa. E agora no caso do Câmara Mágico Engana Chapéu, se você simplesmente tiver 2 monstros no seu lado do campo, ele entra por invocação especial. Só para todo mundo entender aqui, ó, se 2 ou mais monstros estiverem no campo, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Quando um card ou efeito que causaria dano a você for ativado, por efeito rápido você pode colocar um marcador Câmara Mágico, e aqui é o máximo 3 nesse card, e depois transforme em 0 esse efeito de dano a você. Quando o terceiro marcador Câmara Mágico for colocado nesse card, seu ataque e defesa se tornam 3.300. Então, além de ser uma invocação especial, caso ele permaneça no campo, sempre que você tome dano, o dano vai ser transformado para 0 e ele vai ganhar um contador. Bateu 3 contadores, ele ganha 3.300. Então, se caso ele permaneça no campo, você ainda vai ter essa vantagem. Agora eu também utilizo 2 monstros Shiny Black Sea para estar fazendo a invocação especial, mas no caso desse monstro normal aqui eu invoco pelo efeito de magia, porque eu também tenho 3 cópias aqui do Chitana. O Chitana, além de ser uma invocação especial, que para quem conhece a mecânica de Teni, é simplesmente você não controlar um monstro de efeito, ele entra por invocação especial. Então, de graça, você já tem um monstro de nível 4. E por que eu escolhi esse monstro? Porque ele apoia monstro normal, que o efeito dele, para quem não conhece, se um monstro que não seja de efeito com face para cima que você controla for destruído em batalha ou por efeito, você pode banir esse card do cemitério e depois escolher um desses monstros destruídos, invoca por invocação especial e depois destruir um monstro que o oponente controla. Ou seja, ele vai estar apoiando o Shiny Black caso ele permaneça no campo. Então, se ele for destruído, além dele voltar por invocação especial, pelo efeito dele, ainda vou destruir um card do oponente. De monstro, obviamente.
Agora indo para as magias, uma das melhores magias para esse deck XYZ é a importação XYZ, que ela me permite escolher o monstro que o oponente controla, e você vai estar escolhendo seu monstro XYZ e associando o monstro do oponente a ele, beleza? Então você fez seu monstro XYZ e ele está na sua mão, você já pode pegar o monstro do oponente na mesma hora e associar ele. Mas o monstro XYZ tem que ter um ataque maior do que o monstro que você der alvo do seu oponente, beleza? Só fica aí a dica para você. Só mostrar aqui o efeito para não ficar aquele disse não disse. Escolha o monstro XYZ que você controla, um monstro que o seu oponente controla com ataque igual ou menor dele. Associe esse monstro do oponente a esse monstro com matéria. Você só pode ativar o importação uma vez por turno, beleza? Então você tem pelo menos, por exemplo, aqui o refeitor tem 2.400. Se tiver um monstro de 2.400 para baixo, você pode escolher ele e associar. Tranquilo? Aí utilizo duas cópias da Startup. A Startup é aquele card que você vai ter simplesmente para você ter uma invocação adicional, que caso você tenha um monstro invocado normalmente, Ladrão do Tempo, se você tiver outra na sua mão, pelo efeito dela você também vai poder fazer uma nova invocação, beleza? De monstro Ladrão do Tempo. Ela no cemitério, ela tem o efeito que você pode banir ela. Aí você vai escolher um monstro XYZ Ladrão do Tempo que você controla, aí você vai colocar como matéria nele 3 cards Ladrão do Tempo, um monstro, uma mágica e uma armadilha diretamente do seu cemitério, beleza? Então, além de invocar especial, ela no cemitério ela permite que você coloque mais matérias no seu monstro XYZ, que vai ser uma vantagem muito grande. Depois eu explico. Aqui uma das magias mais recentes, que é a de aumento de classe força dos Cavaleiros Fantasma. Ela é uma carta bem interessante que você pode fazer um rank up no seu monstro de uma forma mais consistente. Então você, dependendo da sua estratégia, você pode colocar qualquer monstro XYZ que você queira. No caso eu utilizo no Ataque Raptor, mas você pode utilizar no Rebelião Negra, você pode utilizar em outros monstros XYZ de trevas, beleza? Então basicamente o efeito dessa carta é que você vai escolher um monstro XYZ que você controla, você vai banir monstros de trevas até o número do monstro XYZ que você queira fazer no seu lado do campo. Ou seja, que nem o combo que eu utilizo, eu tenho um monstro de rank 4, eu bano 6 cartas de trevas e eu posso fazer um rank 10, beleza? Esse é o combo base aqui dessa estratégia, mas você pode banir só um para fazer um rank 5, 2 para o rank 6 e por aí vai. Então essa é uma carta bem boa para você estar colocando no seu deck. Utilizo um hacker, que ela vai proteger os meus monstros Ladrões do Tempo quando são invocados, e além disso tem um efeito que você pode escolher um monstro XYZ de trevas que você controla, e esse monstro vai ganhar um ataque adicional de 300 de ataque para cada matéria atualmente associada. Isso vai de encontro com o refeitor, que ele sempre acaba pegando cartas para associar a ele, e ele vai ganhar um ataque ainda maior por causa dessa carta. Aí, como eu utilizo o Shine, essa é a carta que Shine, o Black Sea, o monstro normal. Eu utilizo um Dar Inesperado, que nisso já poderia estar fazendo uma invocação especial de um monstro normal diretamente do deck. Então, uma carta que pelo menos uma cópia eu coloco nessa estratégia. E por fim aqui, o aumento de classe. Tem também um ponto interessante aqui, que no duelo eu não utilizei o efeito total dele, que o pessoal colocou lá. Agradeço todo mundo que pontuou lá, que eu não tinha prestado atenção, que você vai escolher um monstro XYZ de trevas e você vai invocar um monstro, no caso com uma classe maior, mas também você vai ter que utilizar esse card como matéria, e isso eu não tinha feito.
beleza? Então o efeito dele, durante a fase principal, escolha o monstro XYZ de trevas que você controla sem matéria. Invoque por invocação especial do seu deck adicional um monstro XYZ de trevas com uma classe maior que a do monstro que você controla, usando com matéria XYZ. E se isso acontecer, associe este card a ele como matéria adicional, beleza? E isso é considerado uma invocação XYZ e você vai transferir as matérias do monstro invocado. E durante a fase principal você pode banir esse card do cemitério e depois escolher um monstro XYZ de trevas que você controla. Associe um monstro Cavaleiros Fantasmas da sua mão a esse monstro como matéria, beleza? Então fica aí uma cópia. E agora, para finalizar, são 3 cópias da armadilha Retrograde. A Retrograde é a armadilha de resposta, que quando você tem um ladrão do tempo, se o seu oponente ativar uma mágica ou armadilha e você controla um monstro XYZ ladrão do tempo, você pode negar a ativação e, se fizer, colocar essa carta que o oponente ativou como matéria para esse monstro XYZ. Então utilizo 3. Utilizo 2 cópias do Brigadina. Aí depende se você vai utilizar 2 cópias, utilizar 3 cópias, aí depende da sua estratégia. Então utilizo 2 porque ela vai virar um monstro de nível 4, beleza? Então você pode estar pegando e, pelo efeito do Bardiche, setando ela. E se caso você não tenha uma armadilha no seu cemitério, ela já vira um monstro de nível 4. Utilizo 2 cópias do Volteador. O Volteador é uma armadilha que, quando ela está no cemitério, eu utilizo para estar escolhendo um card do cemitério do oponente e associando. E ela no campo você escolhe o monstro XYZ que você controla e associa um card Ladrão do Tempo da sua mão ou do deck a ele como matéria. E o efeito que eu tinha dito, você pode banir esse card do cemitério e depois escolher o monstro XYZ Ladrão do Tempo que você controla, associa um card do cemitério do seu oponente a ele como matéria. Só pode usar um efeito de Ladrão do Tempo Volteador por turno e apenas uma vez por turno. Para finalizar, a famosa Fog Blade, a lâmina de névoa, que no caso, galera, eu tinha colocado no vídeo o efeito que só poderia estar utilizando uma vez por turno. Mas, além de um comentário, eu também tinha percebido isso num teste que eu tinha feito, que eu posso sim, no mesmo turno, ativar as 2 armadilhas, beleza? Então, aquele movimento que eu tinha feito de negar 2 monstros do oponente utilizando as 2 no mesmo turno, eu posso sim, porque o efeito de uma vez por turno é só o segundo, que você vai ativar esse card ao escolher um monstro de efeito no campo, nega os efeitos desse monstro com face para cima a esse monstro e ele não vai poder atacar, e além disso não pode ser escolhido como alvo de ataque. Quando ele deixar o campo, destrua esse card. E você pode banir esse card do seu cemitério, depois escolher um monstro Cavaleiros Fantasma do seu cemitério e invoque por invocação especial, mais bana quando deixar o campo. Você pode usar esse efeito de Cavaleiro Fantasma uma vez por turno. Esse uma vez por turno é simplesmente o efeito que você bane essa carta e invoca por invocação especial. O outro efeito que você dá alvo no monstro do oponente para negar o efeito dele e ele não poder atacar, você pode ativar sim 2 cópias de Lâmina de Névoa, beleza? Então vamos para o extra. Então, na minha estratégia eu utilizo aqui o Sabestrix, que tem aquele efeito que eu disse para vocês, o efeito aqui embaixo. Então, creio eu que o efeito padrão, no caso, seria da versão em inglês, pois se você dispute um campeonato mundial, eles vão levar como consideração o efeito que está na carta. Se você esteja numa mirror match contra um ataque rápido, então você com a sua carta em português você não pode fazer esse combo, mas o seu oponente com o card em inglês pode fazer esse combo. Aí fica estranho. Então aí tá uma falha aqui da Konami. Eu não sei se vai ter uma atualização desse efeito, não sei se prestar atenção nisso, não teve discussão até hoje, porque ninguém dá a bola para os efeitos que estão em português. Mas se você tem essa carta aqui, o efeito aqui está colocado de forma errada. Você pode sim ativar uma magia rápida
no turno que você setar ela, pelo efeito do Sabestrix, beleza? Coloque ele aqui. O segundo aqui, o Bardiche do combo que eu já falei para vocês, a maioria já conhece ele, tanto que esse card por causa disso foi banido, mas ele está de volta. Ah, e um efeito interessante é que se caso um monstro XYZ for invocado, uma seta que ele aponta, você pode destruir um card do oponente, beleza? Então, além disso, tem esse efeito adicional que você pode estar utilizando. E como eu utilizo bastante monstros XYZ aqui e eles entram de uma forma rápida, eu posso também colocar o Fortress Megaclops, porque é um monstro forte de 4000 e para fazer ele são 3 monstros XYZ. E o ponto forte dele é que ele é inafetado por efeitos, beleza? Exceto os efeitos de monstro XYZ. E ele não pode ser destruído batalha, exceto por monstro XYZ. E você pode dar alvo no monstro XYZ no cemitério e um card que o oponente controla. Então você tem um refeitor no seu cemitério e o monstro e o oponente tem uma carta armadilha lá setada, você dá alvo nessa carta armadilha setada, pega o refeitor, invoca ele, aí pega essa armadilha, associa, você ativa e devolve o monstro do oponente. Esse é um combo muito engraçado que dá para fazer com esse card. Só que quando ele utiliza esse efeito, qualquer dano que você der ao seu oponente é diminuído pela metade, então prestar atenção também quando você utilizar desse efeito, mas é um efeito muito forte e esse monstro aqui é uma dificuldade grande para o seu oponente, beleza? Aí eu utilizo o arquétipo, que é o Ladrão do Tempo Perpétuo. A Perpétua tem 2 efeitos, que são um efeito na fase de apoio e um efeito rápido que ela tem. O efeito da fase de apoio é que você pode desassociar o material dela no caso, e tá fazendo a invocação especial de um ladrão do tempo no cemitério. Você pode dar efeito em qualquer monstro que você tenha no cemitério, aí você invoca ele por invocação especial. Se for o primeiro monstro aqui, o dobrador, ele já ativa o efeito de buscar mais uma carta ladrão do tempo, então ele é muito interessante. E se caso for o refeitor que estiver no cemitério, ele triga o efeito também na fase de apoio. Já tá batendo aqui na câmera aqui. Certo? E o efeito rápido que ela tem durante o turno é que você pode escolher um outro monstro XYZ e associar um card de ladrão do tempo nele, beleza? Então é bem interessante se caso você precise de uma armadilha no refeitor para ele estar devolvendo um card para o topo do deck. Então já vai ser uma estratégia bem interessante. Falando dele, temos 2 cópias, você pode mesclar aqui, colocar 3 desse, uma dessa, tanto faz. O efeito do refeitor eu já tinha explicado no decklist do Time Thief, mas como mudou a estratégia aqui, eu vou reforçar. Mas basicamente ele vai ganhar efeitos, e o efeito ativado é um efeito rápido, dependendo da carta que estiver associada a ele como matéria. Se for uma magia, você desassocia essa magia e você vai poder comprar um card. Se for um monstro, você desassocia esse monstro e você bane esse card até o fim do turno. No fim do turno ele retorna, beleza? E também, se tiver uma armadilha, você desassocia essa armadilha, você escolhe um card de monstro ou um card para cima. Um card com face para cima que seu oponente controla e coloca no topo do deck, beleza? E no caso, o efeito dele da fase de apoio, você tem que prestar atenção que se você tiver 2 cópias do refeitor, você não pode de forma alguma fazer esse efeito em corrente. Você faz a ativação, você pega a carta do topo do deck, associa ele como matéria. Feito isso, terminado esse efeito, aí você ativa o efeito do segundo refeitor. A fase de apoio não termina enquanto você não resolver os efeitos que você tiver para ativar durante a fase de apoio. Você associar ele com uma cópia no refeitor, você associar um monstro, não encerra sua fase de apoio, você ainda pode continuar ela e ativar o efeito da segunda cópia, beleza? Se você ativar em corrente,
o efeito da segunda anula da primeira, certo? Então a dica é essa. E no caso de desassociar as matérias, você pode desassociar as três: um monstro, mágica e armadilha, e ativar os 3 efeitos. Bane ele até o fim do turno, devolve um card com face para cima do oponente e compra um card, certo? É uma carta muito boa. Aqui um monstrinho para vocês também colocarem, que no caso é o dragão leve, eu nunca vou me acostumar com esse nome, que basicamente quando você tiver ele no seu lado do campo, você desassocia uma matéria e pode destruir um card que o seu oponente controla. Monstros com face para cima que seu oponente controla até o número de Ignister. No caso, você só vai ter o dragão leve, então você vai destruir um card do oponente, certo? E se caso você tivesse outro monstro ciberso, você poderia estar fazendo a invocação de um monstro ciberso do seu cemitério, monstro link do seu cemitério, no caso. E também, se um ou mais monstros que você controla seriam destruídos por um efeito de card, você pode desassociar um material desse card no lugar, certo? Agora também tem o combo aqui do Rebelião Negra com Hacking. O Rebelião Negra todo mundo conhece, porque é o monstro mais comum nas estratégias. Que no caso você vai desassociar 2 matérias, escolher um monstro que o seu oponente controla, vai reduzir o ataque dele pela metade e esse ataque vem para ele e vai ficar de forma permanente, certo? E o Hacking Negro, ele também tem um efeito parecido, só que se caso você faça com Rebelião Negra, ele vai ter um efeito rápido. Então eu vou comentar aqui com vocês. Para fazer ele são 3 monstros de nível 5, mas você sempre vai fazer esse monstro com um aumento de classe. E se ele tiver um Rebelião Negra como matéria, ele ganha esses efeitos. Uma vez por turno você pode desassociar uma material desse card, depois escolher um monstro com face para cima que seu oponente controla, mude o ataque para 0. E se isso acontecer, ele ganha um ataque igual ao ataque original desse monstro. Ou seja, com a ajuda da Perpétua você pode estar colocando matérias nesse monstro e ele vai ficar reciclando esses efeitos. Então é uma carta que vai te ajudar bastante quando ela estiver no campo. E quando seu oponente ativar um efeito de monstro, por efeito rápido, você pode desassociar um material desse card, negue a ativação, e se isso acontecer, destrua esse card. E depois você pode invocar por invocação especial um XYZ do seu cemitério. Então ele vai também te ajudar bastante e pode até estar trazendo aquele monstro XYZ, ladrão do tempo, que você tenha no cemitério. No caso, a Perpétua vai ainda dar matéria para ele, para estar utilizando mais vezes esse efeito. E aqui o combo de Raid Raptor, Force Strix, é um card bem interessante para essa estratégia, que sempre que você ativar o efeito do Sabre Strix, você vai estar desassociando o material desse card e adicionando um card ataque rápido. No caso, traz o Cantante, que o Cantante já entra de forma especial, mas também você pode trazer o Asa do Raptor, que desassocia um material e entra de forma especial. Você também pode estar trazendo o outro Raid Raptor, que entra por simplesmente estar controlando um monstro de trevas, e nisso você faz o Sábio Strix, beleza? Então é um card muito forte, mas caso ele esteja no campo, ele vai ganhar a defesa pela quantidade de bestalada que você controla. E no caso, ele é um card que, pelo efeito da magia de aumento de classe que eu tinha mostrado, ele vai ser a escada para estar invocando aqui o Ultimate Falcon, muito bom. Esse é um monstro que é inafetado pelos cards do oponente, e se ele tem um monstro XYZ como matéria, ele ainda causa 1000 de dano ao seu oponente se não tiver matéria, não tiver monstros, e se ele tiver monstros, esses monstros a cada fim de turno vai estar perdendo 1000 de ataque. Então é um monstro difícil de tirar. E mais 2 opções que eu coloco aqui para você estar colocando no deck: o Abyss Dweller, que por efeito rápido você vai estar podendo negar qualquer ativação do cemitério do oponente, e o Bagusca, ele estando em modo de defesa, seu oponente vai ser obrigado a colocar todos os monstros em posição de defesa, e esses monstros em posição de defesa não vão poder ativar seus efeitos. A cada fase de apoio você desassocia um material desse card. Se caso ele não tenha mais nenhum material, você vai estar destruindo ele, beleza? Então ele em modo de ataque, esquecendo de falar, ele não é alvo de efeito de card.
E esse é o extra deck do meu Time Thief. Então galera, esse foi o meu Ladrão do Tempo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês acompanhem todo o campeonato e que também levem em consideração que esse é um material de entretenimento que está aqui só para a gente aproveitar, beleza? Então muito obrigado a todos vocês que vêm acompanhando esse canal há tanto tempo, muito obrigado a vocês que estão chegando agora e no mais é isso. Valeu, falou e te vejo no próximo vídeo.